São fotografados vários objetos. A olho nu parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaúlou, e seguiu o caminho. Contato. O podcast O Contato orgulhosamente apresenta Jornal Ufofocas. A apresentação: Vinícius Martins e Gustavo Cornaccioni. Notícias de outro mundo que você não ouve no Sacane. Oferecimento Coletivo Cinerverso. Conheça as mirabolantes aventuras dos maiores e mais intrépidos super-heróis brasileiros nas HQs do Coletivo Cinerverso. Múmias alienígenas. No dia 5 de abril, o renomado especialista forense Dr. John McDowell juntou-se à pesquisa sobre as supostas múmias peruanas não humanas. Abre aspas para o McDowell. Tudo estava à nossa disposição, o que solicitamos. Nada foi escondido ou mantido oculto. Este é o início da pesquisa, fecha aspas. John McDowell é ex-coronel do Exército dos Estados Unidos e recebeu vários prêmios do Pentágono. Ele é o professor emérito da Universidade do Colorado e ex-presidente da Academia Americana de Ciências Forenses. McDowell recebeu a medalha Gradwell 2024, que é o principal prêmio nas ciências forenses. A equipe dos Estados Unidos, liderada pelo Dr. John McDowell, iniciou a primeira análise das supostas múmias peruanas não humanas. Os trabalhos estão sendo apoiados pelo escritório de advocacia McDowell, que está em contato com a imprensa e o governo peruano. Pois é, né? A história das múmias peruanas que quando surgiu lá na audiência do México, todo mundo... Ninguém levou muito a sério, falou que era uma coisa ridícula e tal, mas a história tá indo até agora, né? Vai fluindo, né, cara? É assim. E outra, né? Rolou todo um barraco. Rolou um barraco lá no Peru por causa disso aí, né? De novo. A ministra... A ministra da Cultura, eu não lembro exatamente se era ministra da Cultura. Eu acho que é a ministra da Cultura. Assessores dela, não lembro. É a ministra, ela invadiu assim. Ela mesma, né? Tava tendo uma coletiva de imprensa, né? Que inclusive o McDowell tava lá, ele mais 2 cientistas americanos, e ela invadiu antes de começar a coletiva de imprensa, falando que ia confiscar as múmias e tal, só que as múmias não estavam lá. Não, foi barraco. Foi barraco, foi feio. Virou meio quase que uma confusãozinha lá, mas o Malsan conseguiu escapar dessa. Acho que o Malsan mesmo não tava lá nesse Cara, dia, ele não tava. Eu acho que eu lembro dele estar nessa conferência. Devia estar. Eu acho que ele tava na conferência e aí acusaram ele de ter roubado. Até pra contextualizar pra galera, pra quem não lembra, essas são as múmias do Jaime Maussan, né, que o ano passado gerou todo aquele burburinho, que ele revelou as múmias no meio de todo mundo. Inclusive o Rony Vernet tava num evento lá no México, e o David Fravor, né, também tava no evento, e gerou uma baita de uma confusão. Só que muita gente contestou as múmias, falando que era montagem,
criação com vários pedaços de animais, né? Uns negócios assim. Ninguém embarcou de vez na história, né? Porque eles apresentaram meio que ao mesmo tempo dizendo que estava sendo estudado, eles apresentaram dizendo que era alienígena, né? Ninguém comprou esse argumento. A grande maioria do público criticou, achou que aquilo lá era falso, até por vir do Malsan, né? Agora, quem não teve essa postura, no máximo, ficou assim, bom, vamos esperar, né, pra ver o que tem. E assim, nessa audiência, nessa coletiva de imprensa lá, cientistas peruanos, mexicanos que estavam falando, eles apresentaram, os dados estão todos abertos, eles estão dispostos a ceder material para todo mundo que quiser estudar, então os caras não estão dificultando assim, sabe? Que é o que o próprio McDowell falou, né? Ele teve acesso a tudo e tal. Então, se por um lado tem uma desconfiança, por outro lado o pessoal tem que ter um pouco de, sabe, como é que eu vou dizer? Dar uma chance pro estudo, né? Até porque... Estudo o negócio. Até porque tem aquele negócio, beleza. Ninguém provou que é 100% alienígena ou uma raça diferente que tenha vivido aqui. Ninguém provou nada. Mas várias pessoas tem vários vídeos, até vai ter gente que vai ouvir isso agora, vai falar, não, mas tem vídeo do cara falando, provando tal. Beleza, provou com um vídeo, com gráficos e tal. Mas ninguém pegou, foi lá, levou no laboratório. E, aliás, quem levou em laboratório, os vídeos que tem do pessoal que levou em laboratório, eles não chegam em conclusão nenhuma. Eles estão apresentando, né, vídeos e tal, e assim, dá a impressão que assim, eles estão querendo, estão torcendo para que seja, né? Mas eles estão apresentando estudos e apresentam bastante informação que vai aos pouquinhos tá fortalecendo esse caso aí, né? E agora você ter o John McDowell entrando nessa história, e é recente, né? Agora é de 5 de abril. É algo que traz de novo, né? Traz de novo a... Agora é engraçado, né, cara? Porque um cientista peruano, um cientista mexicano é considerado de um jeito. Precisa vir americano pro pessoal levar a sério, né? Isso, é bem isso mesmo. Isso é sacanagem. Almirante admite visitas de extraterrestres. No dia 10 de abril, em entrevista ao jornal Liberation Times, o contra-almirante aposentado da Marinha e administrador em exercício da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, Tinga Laudet, ressaltou a ameaça potencial de fenômenos anômalos não identificados para os submarinistas. Ele também apelou a um maior envolvimento e ação do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca na orientação do Departamento de Defesa e da comunidade de inteligência para proporcionar maior transparência sobre o tema. Temos mais um ex alguma coisa, né? Ex-almirante, ex-militar, ex-funcionário do governo, trazendo uma atenção ao tema de que tem que se ter uma atenção um pouco maior. Além dos whistleblowers, né, que a gente acaba tendo, dos denunciantes, né, e no caso a gente está tendo o David Grush agora e o pessoal que ele tem puxado com ele, todo ano surge um desse, né, um aposentado que traz uma declaração dessa. E a gente já tem agora mais um, né, falando dessa questão de que tem que se ter uma atenção, né, que a ameaça, tem a questão da ameaça submarina também, e vai se tornando cada vez mais em pauta, né, Guto? Eu vejo que esse ano de 2024 a gente não tá tendo aquele avanço que todo mundo esperava, só que parece que tá acelerando a quantidade de gente de governos que estão vindo trazer informação. Não sei se você tá tendo essa impressão também. Eu tenho, cara. Eu acho que por um lado o pessoal tá muito... É difícil falar isso, né? Mas acho que por um lado o pessoal tá um pouco ansioso demais. A gente chegou em junho, né? Então tem mais da metade do ano ainda pra correr. Muita coisa ainda pode acontecer. Mas sim, tem essa impressão também. O Tinga Laudet, né? Ele é ex-almirante, né? Então era um posto graduado e ele era
o administrador de uma agência, né? Administração Oceânica e Atmosférica. Ele participou do evento da Sol Foundation ano passado, ele estava lá, ele fez a fala dele. E de lá pra cá ele vem participando de muitos podcasts, dando entrevistas para jornais, e ele sempre contando, não apenas comentando que é importante, que o governo, blá blá blá, mas comentando casos assim, né? Ele falou recentemente de uma ocasião onde mergulhadores da Marinha Americana avistaram debaixo d'água um objeto. Olha a história, ele falou isso. Avistaram um objeto debaixo d'água, os mergulhadores estavam lá e viram o objeto e tinha 2 seres lá de fora. Debaixo d'água, né, cada cara? vez... Debaixo d'água, né? Então, assim, a questão, né, é que assim, a gente que tá acompanhando essas notícias, a gente que tá na bolha, a gente tem essa impressão que tá crescendo, tem mais gente falando, que tá aumentando o volume de denunciante, de denúncia, de história. Agora, isso não sai, entendeu? Isso não chega no mainstream. Assim, nos Estados Unidos, algumas coisas ainda saem de vez em quando, aqui, ali e tal, em alguns canais. Agora, por exemplo, no Brasil, não sai, na mídia tradicional não sai absolutamente nada. Então, assim, se chegar uma hora, esse ano ainda, o ano que vem, ou sei lá, em algum momento, porque eu não vejo a mídia brasileira mudando de comportamento tão cedo. Mas se chegar um momento onde, bum, solta a notícia, não estamos sozinhos e tal, vai ser um susto. Porque a mídia tradicional brasileira, ela não preparou o povo para isso. Que é o que vem acontecendo diferente lá nos Estados Unidos, né? Lá vem rolando... acho que não apenas nos Estados Unidos, cara. Acho que nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália, no Japão, na Europa, assim, claro que a mídia alternativa vai dar mais atenção, mas esses assuntos, você vê, a gente sempre cita matéria que sai no Daily Mail, que é da Inglaterra, que é apesar de ser um tabloide, né, que é um tipo de jornal que não é assim, não tem a melhor das credibilidades e tal, mas é um jornal mainstream, né? Direto tá saindo notícia. Tem público, né? Ele vai ter um público forte. A Fox News é um canal americano, mas você vai ter Fox News no Canadá, Fox News na Inglaterra, Fox News na Europa e tal. Ela também tá sempre soltando esse tipo de notícia. Agora, no Brasil, é zero, né? Sim, é zero. Só. Quando sai notícia aqui, é com a trilha do Arquivo X no fundo. Isso. Então, se você tá ouvindo o nosso podcast agora, quer saber as notícias, fica com a gente aqui no podcast O Contato. Arquivos secretos liberados. O governo dos Estados Unidos liberou em 16 de abril os arquivos antes classificados como ultra-secretos do Programa de Investigação de OVNIs de $100 milhões, Kona Blue, proposto em 2011. Os documentos do programa Kona Blue estavam previstos para serem desclassificados apenas em 2036, porém, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, DHS, retirou o sigilo em julho do ano passado, sem que fosse liberado ao público, o que aconteceu somente agora através do Pentágono. O projeto seria uma tentativa de aprofundar os estudos dos antigos programas, ou melhor, do antigo programa de OVNIs OSEP, da agência DIA, que investigou não só OVNIs, mas também seres, mutilações de animais, danos a pessoas e fenômenos poltergeist em diferentes locais dos Estados Unidos, incluindo o Rancho Skinwalker. O Kona Blue aí, a gente falou dele, né? Pra quem não ouviu, tem um episódio inteiro do Kona Blue, inteirinho do Kona Blue, passo a passo, step by step. Lemos ele de cabo a rabo e vem sendo citado, com certeza a gente vai acabar citando ele várias vezes em alguns episódios. Então essa notícia aqui é uma notícia para complementar tudo que... fazer essa cronologia, né, das notícias que a gente tem aqui para apresentar para vocês. Mas quer saber mais do Kona Blue? Eu acho que não vale nem muito a gente entrar muito no caso dele aqui, né, Guto, agora, porque a gente tem um episódio inteiro. A gente tem um episódio inteiro só sobre o Kona Blue. Então se você não entendeu o que é o Kona Blue, busca aí
É um episódio bem recente e você vai ter bastante detalhe lá sobre o que foi esse projeto. Agora, essa notícia aí, o que mais salta aos olhos ou aos ouvidos, que fica um pouco a pulga atrás da orelha, é que assim, os caras, eles nunca liberam nada, eles nunca admitem nada, mas por que eles resolveram desclassificar um programa que estava prevista a desclassificação só em 2036? Por que eles adiantaram isso? Sim. É a grande questão, né? Se eles desclassificaram em julho do ano passado, já tava livre, né? Já podia ser divulgado. Por que isso foi ser citado só em fevereiro no relatório do Aro? Pode ter sido algum processo burocrático, era o tempo que levava por alguma burocracia? Pode ser, mas a gente não sabe, né? Bem no momento que o Aro tá passando, né? Passou por um momento ali meio conturbado, né? Com a saída do Kirkpatrick, aí solta aquele relatório do Aro e aí entra o novo diretor, então até a gente comenta isso no episódio. Parece até uma resposta do novo diretor do Aro, interino, porque até agora não se definiu quem é o novo diretor do Aro, mas parecia uma resposta ao documento liberado pelo Kirkpatrick, que todo mundo meteu o pau no começo do ano, e aí vem o Kona Blue, dá aquela chacoalhada pra mostrar que, não, na verdade tem coisa assim, gente, e a gente precisa continuar estudando. Então ficou uma coisa meio que estranha, assim. Ou então, não sei, às vezes foi uma jogada de marketing, né, porque o Aro vinha sendo muito apedrejado desde sempre, né? Ainda mais depois daquele relatório. E talvez eles fizeram isso para falar, olha, nós estamos estudando, chama uma coisa aqui, tá aqui, mas tudo que envolve o Aro, você tem que ficar não é com os dois pés atrás, você tem que ficar inteirinho lá atrás, assim. Mussolini e os OVNIs. A sobrinha do físico italiano Marconi, um dos inventores do rádio, confirmou a um jornal italiano que o ditador Mussolini colocou seu tio para liderar os esforços do RS-33, órgão que analisou OVNIs recuperados. Enrico Fermi, que permitiu a descoberta da bomba atômica, também fazia parte do estudo. Essa informação foi publicada dia 18 de abril. Tem vários pontinhos aí nessa notícia aí pra comentar. É uma notícia que ela é pequena, mas, cara, daria até pra gente fazer um episódio só sobre essa notícia, porque no último episódio nosso com o Carlos, que a gente leu o memorando, a gente cita a questão de tentativas durante a Segunda Guerra Mundial, né, de uso de engenharia reversa. Então, pra quem nunca viu, procura sobre o sino nazista. Como que é o nome do outro, Guto? Tem um nome de uma aeronave que foi usada, que foi usada pelos nazistas. Eu não lembro o nome. Você citou ela. Tinha aquela aeronave que os irmãos Horten estavam desenvolvendo, que era tipo um bumerangue, assim, né? Uhum. Era um grande V, assim, a nave deles. Era o formato de um bumerangue, né? Eles eram alemães, eu creio que eles chegaram a desenvolver alguma coisa para os nazistas, né, dessa área aeroespacial. Eles desenvolveram essa aeronave que era no formato de bumerangue, que depois esse projeto foi para os Estados Unidos e aí influenciou todo o desenvolvimento dos bombardeiros americanos mais modernos depois e inclusive das aeronaves stealth. Sim. Agora, essa notícia aqui, né, eu lembro que o David Grush, né, ele citou que antes de Roswell, em 1933, teria havido um OVNI que caiu na Itália, na cidade de Magenta. Sim, sim. Né, e que esse objeto depois teria sido transferido para os americanos. Como isso... essa história, sinceramente, eu preciso estudar melhor, saber todos os detalhes, né? Mas o Grush fala que o Mussolini se envolveu, né, na recuperação desse objeto e olha aqui, ele fala, né, que o órgão criado pelo Mussolini para analisar isso aí chama RS-33. Sim, sim. Será que é coincidência? Porque o Grush fala que isso aconteceu em 33, né? Pode ser uma coincidência, porque pode ser 33 de alguma outra coisa, isso, né? Pode ser um regimento lá pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência muito plausível, né?
E outro aspecto interessante aqui dessa notícia, né, é que a sobrinha do Marconi, né, que é um dos inventores do rádio, que trouxe essa notícia, né, ela cita que o Enrico Fermi estava envolvido nesse trabalho, né, de pesquisa desse objeto, e que depois, né, é o mesmo Fermi do paradoxo de Fermi. Sim. Né? Então, quanta coisa tem nessa historinha aí. Não, daria. Se aprofundar nessa informação, envolvendo essa questão da queda do objeto em 33, de repente tentar fazer a ligação do Enrico Fermi com, né, Mussolini e tal, acho que dá pra gente chegar em outras informações aí, talvez mais complexas, porque a gente fala muito da questão dessa ufologia da década de 40, né, 47 para ser específico, mas muito dos Estados Unidos. A gente tem muito pouco da Alemanha ou da Rússia nessa época, né? Então eu imagino que se alguém conseguir se aprofundar nisso, dá para de repente chegar a algumas coisas, quem sabe até em alguns documentos que podem ter existido nessa época, que podem corroborar ainda mais com essa questão de que a Alemanha nazista também estava fazendo estudo de engenharia reversa. Uma coisa que a gente já sabia, né? O Hitler, ele tinha um flerte muito grande com o ocultismo, e obviamente isso acabaria puxando para uma questão ufológica. Então, se teve essa oportunidade de ter um objeto que caiu e recuperar, com certeza houve a pesquisa. Agora a gente precisava ter mais informação para saber até onde essa história vai, né? Para ver quem mais se envolveu. O David Grush, ele deu uma entrevista para 2 ufólogos italianos ano passado falando sobre esse caso. Tá no YouTube, se alguém quiser pesquisar. E a ufologia italiana é muito forte também, sabe? Na Europa, eu acho que assim, os 3 países que sempre demonstraram mais interesse, tiveram mais pessoas interessadas em estudar, são Inglaterra, França e Itália. A gente vai descobrindo que a ufologia não fica só nos Estados Unidos, né? E Brasil. Né? A gente acaba descobrindo que nos outros países tem, e não é pouco. Tanto que a gente já citou aqui vários casos de Portugal. Aliás, não casos de Portugal, mas a gente acabou citando aqui algumas situações. Trouxemos até relato de Portugal. E a gente tem outro, né? Não sendo um caso totalmente ufológico, mas um caso que chama a atenção, que é a aparição de Fátima, todas as coisas que rolou lá em Portugal. E cara, a Europa deve ter... O caso Rendlesham, né? Rendlesham Forest na Inglaterra, enfim. Não tem muita coisa que eu acho que dá pra gente pesquisar ali na Europa, só que a gente acaba ficando bastante limitado, né? A gente não tem tanta informação de lá, só que agora parece que tá saindo. Tem algumas informações saindo por aí. Então é isso que a gente vem chamando a atenção. As notícias estão saindo. Se você tem essa sensação de que, mas não tá acontecendo nada, negativo. As notícias estão saindo, não são poucas, e agora tem mais gente do mundo se envolvendo em todas essas notícias. Vocês vão ver até... Durante as notícias que a gente ainda tem para passar para vocês aqui, vocês vão ver que tem algumas informações, algumas novidades aí que mexem não só com os Estados Unidos, mas com o mundo inteiro. Novo denunciante. No dia 21 de abril, Jason Sands, agente de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, veio a público e se apresentou como o novo denunciante que aparecerá no documentário do Jamie Foxx, O Programa. Jason Sands alega que forneceu briefing na Câmara dos Deputados e no Senado, pretende comparecer na próxima audiência pública, ficou a 1 metro do corpo de um ser humanoide de pele azulada. Há diversos tipos de naves e seres recuperados, tangíveis, físicos. Os seres malevolentes teriam características compatíveis com répteis. Olha aí os reptilianos que o pessoal tanto gosta. Há seres benevolentes e outros que não são benevolentes, mas toleram os humanos. Há acordos com inteligência não humana operando em bases subterrâneas. Os nomes dos programas são sigilosos e a informação de que existem inteligência não humana não é. Jason Sands forneceu o seu histórico de serviço ativo na Força Aérea e deve aparecer na mídia muito em breve.
Depois de se aposentar em 2007, ele serviu em basicamente todas as agências de inteligência do governo dos Estados Unidos. De acordo com o Sands, ele é testemunha direta, pois trabalhou diretamente, abre aspas, no programa. O físico do governo, Eric Davis, declarou que Jason Sands realmente trabalhou no governo, mas que ele mente quando fala sobre OVNIs. O cara já chegou com força. Cara, eu quero ver, obviamente, quero ver o depoimento dele, quero ver o juramento dele igual do David Grush, porque o David Grush foi um pouco mais cauteloso referente a tudo isso, né? Ele não chegou dando tanta informação assim, foi lá nas audiências, deu o depoimento dele, fez o juramento dele e tá fazendo um trabalho ali mais cauteloso, mais palpável. Por hora, com todos esses tópicos que o Jason Sands, e obviamente ele aparecendo em mais coisas, a gente vai acabar fazendo um episódio só sobre esse cara, mas o que ele fala aqui, ele falou que todo mundo quis. Ah, sim, Ele falou que todo mundo quis. Ele falou que todo mundo quis ouvir. Falou meio que o estereótipo do ufologia. Então assim, ele trouxe os reptilianos, que é o que muita gente quer ouvir. Ficou perto de um humanoide de pele azulada. Então assim, é um pouco diferente. Os acordos. E que tem inteligência boa e ruim, e base subterrânea. Ele não falou nada de novo, né? Não falou nada de novo do que se diz há muito tempo, né? Sim, não falou nada de novo e fez o fanservice, sabe? Fez o fanservice. Ele fez o fanservice. Então, por hora, esperar um pouco pra ver qual é desse cara aí, ver quais o que ele pode trazer de prova, porque senão vai virar mais um David Grush. Porque o David Grush, a gente defende ele tudo no trabalho dele, mas até o momento ele é um denunciante que, para o público e para a maioria das pessoas, não foi apresentado nada, foi apresentado pro governo. O governo viu as coisas que ele tem lá, mas pro público até agora não chegou nada. Então até que chegue pra gente, a gente ainda fica meio pisando em ovos. O Jason Sands vai ser a mesma coisa. Até que ele apresente alguma coisa, né? Então, a diferença é que, assim, uma das, né? Assim, o David Grush, quando surgiu, ele já tinha prestado depoimento pro inspetor-geral da comunidade de inteligência, já tinha apresentado as provas dele, ele já tinha passado por um monte de coisa, já tinha apresentado todas as informações que ele tinha, ele já havia apresentado para os órgãos do governo de investigação antes dele vir a público. E ele veio a público, ele deu uma entrevista pro Ross Coulthard e tal, então foi uma coisa um pouco mais formal, né? O Jason Sands, como que surgiu esse cara? O James Fox está produzindo um novo documento. James Fox, que fez o documentário lá, Momento de Contato, né, do caso Varginha, está produzindo um novo documentário que é sobre o programa de engenharia reversa, né? E ele soltou um frame do filme dele, né? Fazendo uma propaganda assim da produção ali, postou no Twitter lá e tal, a tela do computador dele editando o filme, e em um determinado frame lá tava o nome Jason Sands Whistleblower, né? Denunciante. E aí depois disso ficou o pessoal meio, quem que é Jason Sands? Quem que é Jason Sands? Aí esse cara foi no Reddit, Jason Sands, e no Reddit ele falou tudo isso. Então assim, uma coisa é você dar uma entrevista para um grande jornalista e blá blá blá, depois de você ter ido aos órgãos do governo e apresentado suas provas e tal. Outra coisa é teu nome saiu num frame e você foi no Reddit. Surfou a onda. É bem diferente. Agora, o que se sabe sobre ele, assim, que aí dá um pouco, assim, de beleza, dá um pouco mais de credibilidade pro cara. Ele realmente é quem ele é, assim. Ele foi membro da Força Aérea, realmente. Ele passou pelas agências de inteligência. Tipo, isso aí conseguiram confirmar que o currículo dele é verdadeiro. O Jason Sands é real, né? Jason Sands é real. Jason Sands é real e ele trabalhou nos lugares que ele disse que trabalhou. Isso confirmado. O Jason Sands foi entrevistado pelo James Fox para o documentário sobre o programa. Isso é real. Agora, o que ele tá falando aí, ele tá falando aí. Isso aí a gente bem sabe, isso. né? O que ele tá falando aí, ele tá falando aí. Fica no ar. A gente não dá pra confiar muito ainda não.
Mensagens explosivas de Chris Mellon. Em 22 de abril, Chris Mellon, ex-assessor de inteligência da presidência dos Estados Unidos, postou mensagens explosivas dele com um oficial sênior do Pentágono que confirmam o pouso e a recuperação de um OVNI em Clingman, no Arizona, na década de 50. A troca de mensagens teria ocorrido por volta de 2020, onde o oficial sênior confirma que, já naquela época, havia sido realizado grande progresso para obter informações sobre o programa de recuperação e engenharia reversa de OVNIs. Foi identificada a estrutura e o órgão do governo responsável pelo programa. Foi identificado o órgão do governo que recupera OVNIs pousados ou derrubados. Foi identificada a autoridade responsável por comandar a operação de recuperação desses OVNIs. Também foi identificado um memorando da Força Aérea dos Estados Unidos em vigor desde a década de 50, responsável por manter as informações sobre OVNIs em segredo. E ele alega também que foi identificado o guardião das informações sobre OVNIs dentro da Força Aérea dos Estados Unidos, um oficial civil em nível SES-2, mais alto nível dentro do governo federal, equivalente a um general de 4 estrelas. Esse nome teria sido enviado ao Congresso para investigação. Isso aqui dá um episódio de 2 horas, né? Sim, não, aqui, diferente do Jason Sands, aqui a gente já tem umas coisas mais palpáveis, né? E uma persona um pouco mais palpável e com um peso um pouco maior, porque o Jason Sands até o momento a gente tem pouca informação dele e a gente não sabe nem qual a patente dele. Ele é aposentado da Força Aérea, mas a gente não tem a patente do cara, não sabe qual foi o papel dele. Ele é real, mas a gente não tem muita informação ainda. Aqui a gente já tem já tem um cara que é nível general de 4 estrelas, né? Então... E o Chris Mellon aí, que tá por trás do A-Chip e tudo mais, né? A gente já tem um papo um pouco mais palpável. Como fazendo a referência aqui aos amigos do grupo dos apoiadores, né? É mais uma peça do quebra-cabeça. É mais uma peça do quebra-cabeça. Só que é uma peça bem importante, cara. Uma peça bem forte. E é mais um federal, mais um militar, ex-militar, vindo trazer informação de que teve coisa. A gente vai começando a chegar num ponto que não dá mais, cara. É assim, é do mesmo jeito que há um tempo atrás a gente ficava, pô, OVNI, o que é OVNI? Tem OVNI, não tem? E hoje a gente já chega naquele de, cara, não é tem ou não tem. O que é. A grande pergunta agora é o que é. Não é tem ou não tem. OVNI existe, o AP tá lá, é um fenômeno, a gente só não sabe o que ele é de fato. E a gente tá chegando no ponto, cara, que é assim, a gente vai começar a parar de falar assim, será que caiu ou não caiu? Não, cara, caiu. A gente tá nessa, pô, caiu, pô, todo mundo já confirmou. Tropeçou. Caiu sim, teve coisa que caiu, a gente só não sabe o que é, mas caiu, teve recuperação, porque é mais um militar vindo trazer esse tipo de informação, mais uma vez. Então começa a ficar... Então aí você vê que nessa conversa dele era com um ex-militar que agora se tornou aposentado também, mas continuava nas agências de inteligência, né? Tem uma patente civil, né, equivalente a um general de 4 estrelas. E aí que eles estão falando de um caso da década de 50, de queda, e eles falaram que já tinha sido identificado como funcionava, né, a estrutura e o órgão do governo que cuidava disso. Você tem um Majestic 12 aí por trás. Então, assim, eles identificaram quem era responsável pelo programa. Dentro desses responsáveis, qual órgão do governo que recuperava esses objetos, a autoridade que comandava essa operação, ou seja, dentro do órgão vai ter um cara ali que vai ser quem comanda a operação de recuperação. Identificaram quem era o guardião das informações, porque eu vi outro dia uma entrevista de um militar também americano falando sobre isso, né? Que esse tipo de informação, os níveis mais altos, as informações mais sigilosas, elas não são nem escritas. Elas são simplesmente faladas um para o outro, para que não haja registro. Nesses níveis mais altos, as informações mais sigilosas são apenas ditas uns para os outros. Assim. Não haveria sequer documento. Né? E aí o que ele está falando aqui, com
dessa troca de mensagem, né? Esse oficial do Pentágono tá falando que tudo isso aí já tinha sido identificado. Será que foi identificado pela Força Tarefa UAP? Pode ser. Pode ser. Ah, e outra, é de década de 50, então, cara, isso pode ter passado na mão de tantos governos e tantos projetos, tantos programas, e é mais uma pessoa trazendo essa informação. É mais um que casa com as informações trazidas pelo Coronel Felipe Corso, por exemplo. Que é nessa época que ele estava na ativa e que ele viu as coisas que ele viu, ele acompanhou o que ele acompanhou. É mais uma confirmação do que o Coronel Felipe Corso viu foi real. É totalmente plausível. Isso é mais uma confirmação do que um monte de coisa que um monte de gente falou. Confirmação até de coisa que o Bob Lazar falou, né? Isso, vai se confirmando cada vez mais, cara. Então, com certeza o Felipe Corso estava no meio de algumas dessas coisas aí. Com certeza. E a gente vai, como eu disse, a gente tá chegando num ponto que é tanta gente grande confirmando que tá difícil da gente começar a pegar e falar assim, cara, eu acho que não caiu não, acho que tá difícil, não boto fé. Não. Cada vez mais são confirmações aí que a gente vai começando a não ter mais argumento pra ir contra essas ideias de que houve recuperação, que teve engenharia reversa e que a gente vê naves aí que nem o Black Manta, né, o TR-3B, ele é uma nave de engenharia reversa totalmente humana. Aí especulação, teoria, conspiração. Agora, que caiu e tentaram fazer engenharia reversa, tá difícil de argumentar contra. Você vê que quase todos os episódios aí a gente não traz tanta informação sobre tal pessoa viu, tal pessoa tem um relato. A gente tá falando sempre de militar e gente de governo, né? Não é tanto civil. As pessoas que a gente mais cita é sempre militar. ARO se manifesta sobre OVNIs avistados sobre base aérea. O ARO, órgão de investigação de OVNIs do governo dos Estados Unidos, tornou público o relatório sobre os objetos não identificados sobre a base aérea de Eglin, na Flórida. O relatório diz que, apesar do moderado nível de confiança, é muito provável que o OVNI se tratava de um balão e que o mau funcionamento dos equipamentos do caça quando este se aproximou do objeto, abre aspas, foi uma coincidência. O relatório também diz que a visão de ar embaçado nas proximidades da parte inferior iluminada do objeto foi uma confusão do piloto e que as luzes vermelhas foram apenas uma impressão do que seriam pontos de amarração do balão. O ARO se negou a publicar um vídeo do objeto feito pelo piloto, o qual foi visto pelo deputado Matt Gaetz, que disse à época que o objeto estava fora de qualquer capacidade humana. O vídeo só foi mostrado a Gaetz após ele acionar o Congresso, que obrigou o general comandante da base a fornecer informações. A manifestação do ARO foi apresentada no dia 28 de abril. Ei, ARO, hein? Cara... Fica difícil te defender. Cara, é assim, é um balão, mas tem um vídeo. Mas a gente não vai mostrar o vídeo. Pô, cara, qual que é o problema de mostrar o vídeo de um balão? A Coreia mandou um monte de balão com caca lá pra Coreia do Sul e tiraram foto, mandaram olha lá. Pô, se é um balão, mostra pra nós, Aro. Qual que é o problema? Eu não tô entendendo qual que é o problema. A gente não vai ficar triste, nem que não. Seja pra falar assim, fazer uma campanha, né? Não solte balão perto de base aérea. Isso. Dá até pra usar, né? Você pode ser preso por isso. Mas, cara... E mais uma vez, né? É uma coisa que a gente já trouxe aqui algumas vezes. Pô, você falar que o piloto confundiu a amarração de balão. Pô, chega a ser até desrespeitoso. Um deputado viu o vídeo, fez a análise do vídeo, né? Viu ali, pôde tirar suas conclusões. E aí o ARO, que a gente já tem ali várias e várias notícias trazendo que o ARO não tem capacidade para conseguir chegar a determinadas informações, que o ARO tem menos nível... Limitado, né? Ele é muito limitado. O ARO, ele tem menos nível do que o David Grush em chegar em informações. E aí os caras vêm me trazer uma conclusão dessa, cara. Chega a ser ridículo já, chega a ser ridículo mesmo. Eles falam que... Primeiro fala que é nível de confiança moderado. Eles estão falando
dando um nível de confiança moderado da própria análise. E depois eles falam que é provável, é muito provável, né, que o OVNI se tratava de um balão. Depois eles usam que o equipamento do caça estava com mau funcionamento. Então tem o mau funcionamento do equipamento e que eles usam também o termo coincidência. Eles falam que a visão de ar embaçado em volta do objeto foi uma confusão do piloto e que as luzes vermelhas eram uma impressão, né? Ou seja, tipo, nossa, deu um monte de coisa errada ali, né? Tipo, o equipamento tá funcionando mal, teve uma outra coincidência, o piloto se confundiu, teve uma impressão. Pois é, né? Então tá. Então tá jóia. Então tá jóia. Esse é o Aro. Eu acho que a próxima notícia vem para complementar bem qual que é a faceta do Aro. Ex-diretor do Aro desmascarado. Em 9 de maio, o proprietário do rancho Skinwalker, Brandon Fugal, apresentou foto de uma reunião sobre fenômenos anômalos realizada em 2018 no Senado, mostrando que o ex-diretor do Aro, o Dr. Sean Kirkpatrick, estava presente. Mas qual a importância disso? Kirkpatrick havia declarado que não havia se envolvido com estudos desses fenômenos antes de entrar no Aro, em 2022, e que não se lembrava de ter participado dessa reunião. Fugal, com essa foto, mostra que ele estava presente, portanto ele mentiu. Fugal ainda disse que ele não só participou, como liderou como especialista pelo Pentágono, e que ainda teria um vídeo em que ele diz, abre aspas, poupe-nos em tentar nos convencer, pois todos aqui conhecem a realidade do fenômeno, fecha aspas. A revelação da foto expõe de forma cabal as mentiras de Sean Kirkpatrick, do Aro e do Pentágono para ocultar informações sobre o fenômeno e mostra que o discurso do governo americano para o público é bem diferente da realidade. Cara, antes da gente comentar o conteúdo da informação, conforme a notícia estava sendo passada, me veio na cabeça o seguinte, né? Olha essa treta. Brandon Fugal, milionário. Milionário, né? Sean Kirkpatrick, astrofísico. Aro, órgão do governo. E os caras mostrando uma foto no Senado. No Senado. Né? Essa é a treta dos caras. Aí a gente traz, pelo amor de Deus, gente, não menosprezando, mas é para mostrar como que a visão até da ufologia lá fora tá diferente da nossa aqui. A nossa treta aqui é por causa de um Zé Ruela que aparece com uma fita que não tem nada a ver. Essa é a nossa treta que rola aqui. Então, a gente tem milionário tentando desmascarar o cara que era o diretor de um órgão do governo sobre o fenômeno. E o debate aqui no Brasil era se a fita era real ou não. Se a fita existe ou não. Então, eu acho que a gente precisa começar, e até uma coisa que o Carlos Alberto Machado fala bastante, o Daniel Rebisso falou muito isso com a gente também. A gente precisa caminhar. Tem muita coisa acontecendo na ufologia e a gente tá preso em coisa que... Picuinha. Né? Em picuinha e em história que a gente já tem um monte de informação, mas nunca consegue chegar em lugar nenhum. E a gente tá vendo lá o Aro pegando fogo. A gente traz as informações pra vocês aqui de tudo isso que tá acontecendo lá. De só gente gigante se degladiando lá por essas informações e a gente buscando informação aqui de algo que às vezes já foi, já passou, já deu. Não surge mais nada, não tem um denunciante envolvido, não tem um militar envolvido, não tem... E aliás, né? Logo vocês vão ter um episódio aqui com a gente que envolve militar e as pessoas não ligam pra isso. É incrível, né? Talvez um dos casos mais importantes do nosso país e não se fala muito dele, né? Se fala de outros casos que é relato, né? Fica ali por relato. Nossa, Vini, você tá criticando a ufologia brasileira, que é tão elogiada? Não é uma crítica, é só um toque. Porque eu acho que a galera precisa... Se você curte ufologia, se você curte esse papo e quer saber, né, o que vai vir daqui pra frente, a gente precisa ficar mais atento ao que tá rolando agora. E tem muita coisa rolando agora, né? Mas os debates continuam sendo em coisas que rolaram há 20, 30, 40 anos atrás e que não se tem mais informação, não tem prova, não tem nada. Agora eu acho que isso aí tudo vale também pros céticos, né, cara? Pros caras que vão exatamente em podcast que fica falando muito de foguete
E os caras só sabem dizer que, não, isso não existe, isso é difícil, por que eles viriam até aqui, é muito longe, blá blá blá, isso pode ser mil coisas. E tá, beleza, tudo bem, só que essas coisas aqui, sabe? Tipo, é bem aquela coisa assim, tá, beleza, então se informa primeiro sobre todo esse negócio que tá acontecendo, deixa de lado um pouco seu dogma e perante a essas situações, né, de tanta gente graúda lá fora falando e tanta coisa acontecendo, e aí você se posiciona. Porque senão fica até feio, né? Porque a pessoa vem e fala isso, tá, mas então, olha isso aqui, ó. Isso que tá acontecendo. Parecendo que a pessoa não tá sabendo, né? Tá mal informada. E puxando agora pra notícia, a gente tem aí, ó, Kirkpatrick sendo desmascarado. Esse era o cara que tava conduzindo o órgão de investigação do fenômeno lá nos Estados Unidos. E ele sendo desmascarado. E tiveram outras coisinhas no meio de tudo isso, né? Tem declaração dele, coisa que aí você começa, né, as pessoas começam a ir mais atrás, começa a pegar a declaração dele, que acaba sendo meio que incoerente, tem entrevista dele, enfim. Né, tem pra galera que tá acompanhando o Kirkpatrick mais de perto, tá vendo que vem rolando algumas coisas, os ataques dele ao David Grush e tudo mais. Né? E aí o Brandon Fugal, que era um cara que tava ali quietinho, resolveu entrar na briga e trouxe essa foto aí que assim, o Kirkpatrick é um falsão? Não. Sim. Não, pelo menos, né? Não, pelo menos... Pode não ser falso com a mulher dele, mas pra esse assunto... Mas já mostrou que, referente a coisas ali do governo e tal, cara... E sabe o que me intriga mais no Kirkpatrick? O Kirkpatrick tá cumprindo ordem, velho. O que me intriga mais é assim, David Grush foi foi lá, fez o juramento e tal, porque ele não pode mentir. Pô, o Kirkpatrick, o pessoal já provou algumas coisas aí, de que ele omitiu algumas coisas, né? Vamos falar mentiu, mas omitiu muita coisa e tal. E não tá tendo consequência. E é que ele não fez juramento. Não fez juramento também. Então, tem aquela coisa, né? Fica a palavra de um contra a palavra do outro, só que só um prestou juramento pra falar. Donald Trump declarou no dia 19 de maio que foi informado sobre OVNIs quando estava na presidência e que entrevistou oficiais da Força Aérea sobre o assunto. Abre aspas. Eles acreditam nisso. Eles disseram que viram. Fecha aspas. Ao ser questionado para dar mais detalhes, Trump desconversou, dizendo que seu foco é a China e a Rússia. Pois é, né? Tá aí. O presidente americano tá falando aí, né? Que ele não tá falando que viu, mas ele tá falando que ele conversou com oficiais da Força Aérea. Os caras acreditam, disseram que viram, né? Só isso. A notícia é só essa. O ex-presidente dos Estados Unidos falou com oficiais da Força Aérea sobre o AP e eles falaram que eles viram. Só isso. Eu acho que Será que eles falaram mais coisa? O que será? Que mais que será? Não deve ter sido só uma conversa. Com certeza, assim, vem cá. não. Vocês acreditam em disco voador? Sim, vocês viram? Sim, então tá. Com certeza não. Né? Então, mas a ponto da gente ter um presidente chegando nesse nível de conversa, eu acho que serve a nossa reflexão aí um pouquinho. I wanna know everything about UFOs. O presidente laranja. As ameaças a Lu Elizondo e outros denunciantes. No mesmo dia, 19 de maio, em que o presidente Donald Trump deu essa declaração, o ex-diretor do Programa de Investigação de OVNIs dos Estados Unidos, o ATIP, afirmou estar sob ameaça. Lu Elizondo declarou que está recebendo ameaças de morte devido a seus esforços de revelação de informações sobre OVNIs junto ao governo dos Estados Unidos. Ele disse em seu Twitter que não tem problemas com drogas ou bebidas, não é suicida, nem sofre de depressão, e insinuou que se algo acontecesse com ele, que a hipótese de suicídio deveria ser descartada. Em seguida, seu advogado Daniel Shiro disse, abre aspas, posso confirmar que Elizondo e outros como ele estão levando essas ameaças muito a sério. Recentemente, um denunciante que apresentou informações cruciais sobre OVNIs perdeu a vida. Aí a conversa tá começando a ficar mais séria, né? Já é arquivo X aqui. Já começou a virar arquivo X. E preocupante, porque se tem gente
gente perdendo a vida. Só que é perigoso também até pro próprio governo, né? Se começar muita gente perder a vida e tal, cara, os denunciantes vão pegar e falar, então peraí, então já que vocês querem fazer isso, a gente vai soltar, vai botar a boca no trombone. E aí vocês matando a gente, vocês só vão confirmar que é realidade o negócio. É meio perigoso também esse tipo de ação. Mas também isso pode acuar eles, né? Pode acabar colocando eles num ponto ali de parar de falar porque temem pela vida, né? Que foi o que aconteceu com o Bob Lazar. A intenção é essa, né? É intimidar. Existe uma parcela da comunidade que se interessa por ufologia, principalmente fora do Brasil, que tem desconfiança do Elizondo. Então, eles levantaram a hipótese de que, poucos dias depois que ele falou isso, o Elizondo soltou a data de lançamento do livro dele. Teria sido isso uma jogada de marketing? Eu acho que não, é uma coisa muito séria, né? Mas, vou botar minha mão no fogo? Não, eu acredito que não. O Daniel Sheehan, que é advogado dele, né, que trouxe depois essa informação de que um outro denunciante que apresentou a informação foi morto, né, morreu, a impressão que me dá é que, assim, o David Grush, quando ele prestou depoimento, ele teria levado mais 40 denunciantes com ele. O David Grush é quem veio a público, mas que 40 outros denunciantes teriam prestado depoimento também ao inspetor-geral lá da comunidade de inteligência. E que se o Daniel Sheehan fala que um denunciante recentemente morreu por apresentar informações, eu fico me perguntando se não seria um desses caras, né? Então, uma coisa muito próxima aí dessa galera, né? Do Grush, do Elizondo e tal. E o Daniel Sheehan, o advogado do Elizondo, só pra passar um pouco do currículo do cara, ele tem um histórico de briga com o governo americano. Ele... Acho que dentro do governo americano os caras devem ouvir o nome dele, devem sentir frio na espinha, porque ele foi simplesmente um dos advogados envolvidos no caso Watergate, que acabou no impeachment do Nixon, né? O único presidente americano que sofreu impeachment. Aliás, o Nixon ele renunciou antes do impeachment. E ele isso nos anos 70 e nos anos 80 teve um caso que ficou muito feio para si e pro Pentágono, que foi o caso conhecido como Irã Contras, que era uma coisa assim, os Estados Unidos, na Nicarágua tinha uma guerra civil ali, né, entre comunistas e o governo, eu não sei se era comunistas e o governo, era uma guerra civil, eu não sei se os comunistas estavam no governo e se os rebeldes eram o que estava fora, mas enfim, uma guerra civil, os Estados Unidos financiou um desses grupos ali e ao mesmo tempo ele financiava o Irã, guerra lá que estava tendo Irã e Iraque, e virou um triângulo assim, onde os Estados Unidos mandava arma para um, o outro mandava arma para o outro, e pagamento com droga, e essa droga ia parar nos Estados Unidos. Então assim, tava a CIA e o Pentágono vendendo e comprando droga, e isso tudo essa droga tudo indo parar nos Estados Unidos, enquanto o presidente Ronald Reagan estava fazendo a campanha da guerra às drogas, né? Então, uma grande hipocrisia. E o Daniel Sheehan era o advogado que estava nesse caso e que levou isso ao Tribunal Superior lá dos Estados Unidos. Então, é um cara que tem um histórico de briga com o governo americano e ele agora é advogado do Elizondo. Por que será que ele quis comprar essa briga, hein? Por que será? A vida dele devia estar fácil. Incidentes de OVNIs estão de volta à Amazônia. Depois de muitos contatos com lideranças indígenas, o ufólogo brasileiro Rony Vernet confirmou no dia 20 de maio que incidentes OVNIs estão acontecendo novamente em comunidades indígenas do estado do Acre, Amazônia brasileira. Fenômenos luminosos, multicoloridos, estão descendo perto de 3 das 17 aldeias da tribo Iauá-Nauá, no Rio Gregório. No momento, não há casos de pessoas afetadas pelos feixes de luz provenientes desses fenômenos. Operação Prato 2.0, hein? 2.0 nada, né? Isso daí já deve ser 5.0 já. Porque o próprio Daniel Rebisso, o pessoal fala, nunca acabou, né? O
fenômeno ali, ele sempre vai e volta e sempre presente naquela região. Então, imagina o tanto de história que tem. Uma diferença é que assim, no caso lá da Operação Prato, ou Chupa-Chupa, né? Isso aí tava no litoral. E agora está no Acre, tá no outro lado da Amazônia. É mais interior, né? Mais interior do continente e tal. Então, acesso é mais difícil. Na região dos Pelacaras, né? Acesso é mais difícil e tal. E para você que tá ouvindo, nós vamos colocar um áudio que foi recebido pelo Rony Vernet, onde os indígenas eles conversam sobre o objeto, né? Onde é o objeto ou a criatura, porque eles falam de uma forma ali como se parecesse uma criatura mesmo, tá? Então nós vamos colocar o áudio na íntegra aqui para vocês. Tem o áudio na nossa página no Instagram, com um vídeo, onde tem ali uma imagem que fica correndo de um vídeo que foi feito nessa região, acho que na outra onda ainda, né, Guto? Esse vídeo não é de agora, né? Eu não tenho certeza, eu acho que é de um pouco antes. A luz que... eu lembro que quando a gente viu aquele vídeo pela primeira vez, foi na outra onda, acho que ainda do ano passado. Acho que o vídeo ali foi utilizado para ilustrar. Isso, ele é um vídeo só para ilustrar a situação. Mas nós vamos colocar para vocês o áudio da tribo Iauá-Nauá na situação onde eles estão ali escondidos, eles estão acuados referentes a esse fenômeno que está acontecendo lá no Acre. Você vê que eles estão eles estão se comunicando, falando um com o outro, né, em tempo real do que está acontecendo, né? É uma conversa de WhatsApp, é áudio de WhatsApp de um mandando pro outro, falando, o negócio tá aqui, o negócio tá ali. Então fiquem agora com o áudio do que está acontecendo lá no Acre e criem as suas conclusões. Tô aqui no campo de jogo Malporã, aqui, nós estamos vendo ele aqui, ele tá bem baixinho, tá quase em cima da casa do Mané, só que ele subiu, tá bem altão agora. Ele tá muito alto, ele tava baixo, ele subiu. Eu tô entucaiado aqui, eu tô escondido aqui pastorando, ele me viu, ele subiu, ele tá bem altão. E ele tá cercado, porque os homens da aldeia tudinho tá todo entucaiado por aí com espingarda. Eu não sei o que é ET não, mas se descer mais pra baixo ele vai pegar chumbo e... Ele parou, cara, ele tá bem paradinho. Ele não tá mais movimentando, mas ele tá bem parado. E não é só ele não, tá? Tem esse que eu falei que vai piscando na frente dele. Porque tem um que vai piscando na frente dele e esse clarozão vai acompanhando esse que vai piscando. E tem muito, já rachou um bocado de coisa aqui a mais. É muito. Tem negócio meio estranho, cara. Já tô com medo já. Eu tô sentado aqui no terreiro aqui com espingarda aqui, teçado e tudo. E o engraçado é que parece que esse que vai piscando é o que vai guiando ele. Pra onde isso aí vai piscando é pra onde ele tá indo. E pode derrubar. E se for ET, eles não vão brincar com nós não. Primo, na hora que achou, ele tava quase afocando a casa do Mané todinha ali. Tava bem baixinho, cara. Aí corremos o Barro-Porã com a espingarda e só que nós viemos afocando. Ele subiu rapidão. E aí depois chegou lá em cima, ele foi tipo diminuindo a velocidade dele. Aí ele tá mesmo aqui em cima mesmo da casa do Vaitepum agora. Sabe, só que lá em cima. Mas o que me deixa mais impressionado é porque eu vi ele baixinho, sabe? Eu vi ele baixinho. Eu não sei se ele me viu, se não viu, mas a velocidade que ele subiu, sabe? Aquilo ali que me deixou mais curioso. Sabe? Agora eu tô querendo ver o final dele. Sabe? Isso aí foi que me deixou. Agora já vi só uma luzinha piscando, alguma coisa, não ia dizer nada não. Mas o que eu vi, sabe? Ele tá quase posando lá em cima da casa do Mané. Eu acredito que ele viu o Mampoio correndo por dele, que ele subiu tão rápido, mas ele subiu rápido mesmo assim. Não tinha como esconder não. Rapaz, se eu tivesse visto só uma luz, uma estrela, um negócio, eu não. Mas, Coró, sério mesmo, na hora que o Scum falou, né? Eu fui ali pegar
pegar a espingarda do touro pra me trazer pra cá. Aí ela me disse, Osmano, chega aqui, corre. Tá em cima da casa do mané. Aí o porão vinha mais eu. Aí eu peguei, eu já tava com a espingarda, aí eu saí correndo, com a lanterna acesa, correndo. Quando fui passando da casa do mané lá, o porão disse, apaga tua lanterna, que vai subindo. Ele tava bem em cima da casa do mané, cara. Aí foi subindo rápido. Aí foi subindo, aí parou. Chegou bem alto e parou. Aí foi continuando, aí veio. Pegou bem aqui em cima da minha casa aqui, sumiu. Agora ele sumiu. Mas, sério mesmo, tio, fiquei impressionado. Eu tinha visto coisa assim não. A bicha tava clareandozão mesmo assim em cima da casa do mané. E eu correndo mais porão, que nós aí com a espingarda pra arrochar ele. O bicho subiu rápido. Isso aí foi o que me impressionou, meu. E aí, Tiano, boa noite. Tiano, deixa eu te falar. O menino falaram que desde ontem ele tá rodando aqui, tá? Hoje, quem achou aqui foi eu. Uma mulher, né? Nós tava sentado aqui na frente de casa, assistindo aí. Ela viu saindo daqui de frente da casa do Timóteo, passando aqui no campo. Forinha, Tiano, ele não baixinho mesmo, assim. Tá com dá de ver fora. Nós ficamos tão admirados assim que foi tão rápido também assim, que ele é muito rápido. Não deu nem pra nós filmar não, porque na hora que nós descemos pro terreiro aqui, né? Aí ele já ia assim, pra lá da casa do Nainauá, assim. E foi apagando, do jeito que tá falando. Apagou mesmo, ninguém nem viu pra onde ele foi mais, né? Mas eu tô acompanhando aqui também, cara. Pois é, Tiano. Nós vimos aqui forinha, Tiano, no campo, cara. Forinha mesmo, assim. Dá de ver, só que é muito rápido, entendeu? Na hora que nós descemos pro terreiro aqui, ele percebeu que nós estávamos olhando ele e já saiu lá, rápido assim, e apagou a luzinha dele. Depois era no campo. Passou tão baixo aqui no campo assim que nós ficamos admirados aqui. E é 2, tá? Coronel do Exército dos Estados Unidos fala em Nova York sobre inteligências não humanas em um dos maiores eventos para investidores do mundo. Cal Nell, coronel aposentado e ex-representante do Exército dos Estados Unidos para o assunto OVNI, falou em um dos maiores eventos para investidores do mundo em Nova York. Abre aspas. Inteligência não humana existe, tem interagido com a humanidade. Essa interação não é nova e está em andamento. A fala do coronel Cal Nell pode ser vista como uma preparação da elite mundial para as iminentes revelações sobre o assunto. Nell também foi CTO da Northrop Grumman, líder oficial de tecnologias estrangeiras da agência de inteligência DIA e é engenheiro sênior da Lockheed Martin. Acho que talvez essa é a notícia mais... Acho que é a mais de todas, né? Apesar da a notícia que a gente trouxe do Chris Mellon também ser bem impactante, mas essa... E a do Trump também. Né? Tem a do Trump também, mas essa do Cornell acho que é talvez a mais impactante, a mais pesada de todas, porque, pô, cara, era um evento enorme para investidores. E do Neida... Você lembra quanto custava os ingressos? Um valor, uma bagatela, gente, assim... Variava de 14 a 20 mil dólares pra você dinheiro de pinga, cara. Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga. E aí no meio do evento desse, sem ter a pauta sobre o assunto e tal, o Cornell mandou essa, cara. Ele mandou essa e no meio ali de todo mundo, então eu acho que essa talvez é a notícia mais forte que a gente tem aqui, para chamar a atenção de como tem gente grande olhando pro fenômeno. O Cornell é mais do que envolvido, né? É envolvido até a tampa com o fenômeno, mas ele tá querendo levar também, usar dessa influência dele para levar
para outras pessoas. Por que ele falaria isso num evento de investidores? Porque, cara, imagina a mudança na economia mundial que não aconteceria caso uma revelação dessa acontecesse. De virem falar, não, realmente nós temos inteligência não humana. A revelação não, né? A confirmação disso. Mas, realmente temos engenharia inteligência não humana, temos engenharia reversa e temos alguns objetos recuperados e sabemos, inclusive, até a agenda deles ali. Então a gente sabe onde aparece, sabe algumas coisas e temos até alguns acordos. Tivemos contato já e tal. Imagina o que acontece com a economia mundial com isso. E, obviamente, investidores do porte dos que estavam nesse evento são os que vão botar dinheiro nas pesquisas. Então, provavelmente, o Carnell, o que ele foi buscar ali foi dinheiro para pesquisa. Dinheiro para continuar pesquisando, para continuar indo para frente com esse nível de pesquisa e de que provavelmente pode começar a ter retorno nisso. Né? Pode ter retorno financeiro. Pô, os caras não vão pagar $15 mil para ver o maluco chegar lá, tacar uma história de ET lá e do nada, assim. Então, acho que é o mínimo pra gente poder pensar sobre isso, entendeu? O Carnell, ele era simplesmente o chefe da Força Tarefa UAP. Então, ele era o chefe do David Grush na Força Tarefa UAP. Ele, no início da apresentação, ele passa o currículo dele, ele fica meio com uns 4 minutos falando do currículo dele. Você vê o tanto de coisa que esse cara foi. Ele foi um CEO de uma empresa de $2 bilhões também. Trabalhou em todas as agências governamentais. Era da Força Aérea, era do Exército, né? Trabalhou na Northrop Grumman, na Lockheed. E uma coisa interessante é que, assim, não era para ser o Carnell que ia estar ali. Ia o David Grush. O David Grush foi anunciado que ele ia participar desse evento. Alguns dias antes, acho que 1 semana ou 2 semanas antes, anunciaram que por um conflito de agenda o David Grush não ia poder ir. E aí substituíram ele pelo Carnell. O Carnell, ele faz essa fala, né, que inteligência não humana existe, que tem interagido com a humanidade, que não é nenhuma novidade, isso aí. Em seguida, o entrevistador pergunta quão confiante você está nisso que você está falando. Aí ele fala assim, eu não tem dúvida nenhuma. E assim, ele fala... Aí você vê como, tipo, linguagem corporal é importante também, né, cara? A maneira como ele fala, você vê um coronel falando ali, sabe? E ele fala com uma firmeza, com uma certeza, que quando você vê o vídeo disso aí, você escuta um burburinho atrás, assim, a hora que ele fala, there's zero doubt, né? Tipo, tem nenhuma dúvida. Você ouve o pessoal assim, e tal. E esse evento, né, cara, é um evento para... Assim, são investidores, são pessoas que gerenciam fundos de investimento bilionários, são banqueiros. Então, assim, é a elite financeira do mundo que estava lá nesse evento. Eu fui ver as palestras que teriam antes da dele, né, as falas. É um evento para tratar de tendência, sabe? Então, assim, qual é a tendência qual vai ser o impacto da inteligência artificial na economia? Quais são as oportunidades que fontes renováveis de energia vão oferecer para investimento e tal? Então, no meio do assunto de tendência, porque é com isso que esses caras lidam, né, cara? Você vai lidar com investimento, você está lidando com o futuro, né? Você vai estar medindo o risco que você tem de ganhar ou perder dinheiro, né, ali e tal. Você está olhando para o futuro. E essa conferência é para isso. E no meio desse assunto, no meio da conferência, aliás, a última palestra, né, que foi o encerramento do evento, a última palestra foi a do Carnell. E não foi acidente, porque antes dele era pro David Grush. Então, independente de ser o Carnell ou o Grush, o assunto foi colocado ali. Né? E a galera pagou $20 mil pra isso. $20 mil. Eu fico me perguntando, será que era open bar? Tinha que ser, no mínimo, pelo menos, cara. Né? No mínimo, e com coisa Red boa. Label ali, né? No mínimo, com coisa boa. Né? O Red Label. Tinha que ter pelo menos um pão de queijo lá.
Devia ter um queijo coalho ali. Tinha que ter pelo menos Uns um pãozinho corote. de queijo, alguma coisa, porque senão, rapaz, $20 mil. Red Label, o pessoal usa Red Label pra lavar a mão lá, né? Ah, nessa brincadeira, no mínimo, é isso aí. Mas, cara, eu imagino isso mesmo. Pô, você paga esse valor. E na agenda, né? Então, até corrigindo o que eu falei, não foi do nada. Não foi do não foi do nada não. que o cara meteu essa. O cara tava programado pra falar sobre isso. Então, você paga $20 mil. Obviamente, tem uma agenda gigante ali de palestrantes e assuntos, mas, pô, qual a importância do assunto para eles colocarem num evento tão grande? Então, eu acho que só isso já é o suficiente pra gente se questionar. Só aí eu acho que já é o suficiente pra gente se questionar. Então, e bem como o Guto disse, é o Coronel, o cara é coronel, o cara tem um peso enorme em toda a história. Provavelmente o Coronel é milionário também. Ah, sim, porque com certeza. Ele foi CEO de empresa bilionária, ele trabalhou para 2 mega corporação, militar e tudo mais, né? Só pra lembrar aqui, fazer aquela menção nossa de todo o episódio. Já sei. Jacques Vallée é investidor. Ele é investidor. Jacques Vallée é investidor, milionário no Vale do Silício. A primeira grande função do Jacques Vallée, ele é investidor. Ele ganha dinheiro com investimentos. Então, não é... Eu não digo nada que ele não teve até uma jogadinha no meio disso também pra influenciar isso aí. Mas, é possível, porque com certeza ele conhece muita gente que estava na organização. Com certeza. E o Gary Nolan também, ele criou... O Gary Nolan tem várias empresas para produzir os produtos que ele patenteou, né? Então, o Gary Nolan, ele é imunologista, né, da Universidade de Stanford, e ele criou tanto, não vou dizer assim medicamentos, mas equipamentos para produção de pesquisa, equipamentos para produção de alguns materiais para pesquisa e para produção de até substâncias que vão ser utilizadas em remédios ou em materiais que vão ser utilizados em laboratório. Ele tem várias patentes e várias empresas que ele criou separadamente. Então, eu tenho essa patente, eu vou abrir essa empresa para produzir isso. Eu tenho essa outra patente, eu vou abrir essa empresa para produzir isso. Então, é um cara também milionário. Ex-ministro da Defesa do Japão liderará a criação de um grupo para investigar OVNIs. Yasukazu Hamada presidirá a primeira reunião do grupo representativo apartidário no dia 6 de junho. Eles buscarão a cooperação com os Estados Unidos sobre o assunto e incentivarão o governo a agir. Uma coisa que esses dias a gente estava debatendo nos vários grupos que a gente acaba participando, né? É sobre como a Ásia é muito quieta referente ao assunto UAP. Você e o Ribas estavam falando. Isso, eu e o Ribas, a gente estava debatendo sobre isso. E nisso veio essa notícia. No dia seguinte veio essa notícia. Foi do dia 28, né? 28 de maio saiu essa notícia aí. Sim, bem recente. Bem recente e impacta. Eu considero ela também muito importante, por mais ser pequena e uma notícia só inicial, mas assim, o Japão tá se movimentando, o Japão criando, né? E eu acho que os grandes, que a gente acaba não sabendo, mas a Rússia é muito fechada, a China é muito fechada, mas provavelmente esses países que são mais fechados também estão se movimentando referente a isso. Porque se o Japão está se movimentando, os Estados Unidos está se movimentando, e a gente tem outros países que estão se movimentando abertamente, né? Provavelmente esses países mais fechados também se movimentam referente ao assunto. E aí, mais uma vez, a gente volta pro Brasil. Até agora, nada da gente se movimentar. Ou se tá se movimentando, cara, os caras estão conseguindo se esconder mais do que qualquer coisa nos Estados Unidos, sabe? Mas eu acho muito difícil. Acho que grupo para investigar deve ter, talvez, mas deve ser muito pequeno. Eu lembro que uma vez a gente perguntou até pro... Não é uma coisa transparente ou oficial. A gente perguntou pro Rony sobre isso e ele foi bem claro sobre isso. Ele disse que assim, tem senador, tem deputado que se interessa e se preocupa com o assunto, mas que no momento o parlamento brasileiro está preocupado com processos de corrupção e um monte de problema financeiro que o Brasil está enfrentando há muito tempo.
né? E ele... Uma CPI atrás da outra. É, CPI atrás da outra, até CPI de futebol rolando. Então a situação é bem complexa. E aí, com isso, esses assuntos acabam ficando para trás. Nós que somos da bolha ufológica, julgamos ser um assunto muito importante. Um assunto que pode até ter relação com a segurança nacional. Só que, se não tiver uma ameaça clara, uma ameaça ali eminente referente ao assunto, ninguém vai ligar. Então, por conta disso, a gente vai deixando rolar. Mas se o Japão, que é um país tão desenvolvido, que se preocupa tanto com a população dele, que se preocupa tanto com a educação, com a cultura do país né, é um país exemplar, vai criar uma unidade referente à investigação de OVNI, tem coisa aí, viu? Tem caroço nesse miojo, bicho. Falar pra você, tem coisa errada aí. Assim, vamos lembrar que, né, o OVNI é objeto voador não identificado, né? Não é ET, né? A gente acostuma, né, a falar OVNI virou sinônimo, né, de disco voador. Mas como a gente não sabe o que é, né, é um objeto voador não identificado. O Japão, na condição que ele tá, tipo... O Brasil não tem inimigo, né, cara? Não, o Brasil não tem pelo menos um inimigo direto. O Brasil não tem um inimigo direto, que é uma ameaça direta a ele. Agora, o Japão tá com a Coreia do Norte no sovaco ali, testando um míssil nuclear direto. E balão de bosta. Balão de bosta. É que balão de bosta ia cair no mar. Mas a Coreia do Norte direto fazendo teste de míssil nuclear que atingiria o Japão se quisesse e tal. E então, assim... Isso está partindo do Ministério da Defesa, então, né, uma questão militar aí também, né, da defesa, da soberania do país, essa questão de segurança nacional. E a gente está aí num momento em que todas as áreas, todos os empreendimentos da humanidade tá tendo alguma coisa disruptiva, né, cara? Então, assim, as coisas estão avançando muito rápido e fica difícil a gente... É muito fácil, do jeito que a tecnologia está avançando muito rápido, ainda mais agora com inteligência artificial, se criar coisas novas que a gente não conhecia até pouco tempo atrás. Então, se o Japão tem a Coreia do Norte, que é um inimigo, é uma ameaça, a China, que é um inimigo histórico, que é uma ameaça, os dois perto, os dois poderosos. Claro, tem relato, os OVNIs, de questões assim ufológicas no Japão, tem. O Japão está acompanhando o interesse dos Estados Unidos, que a gente está acompanhando também. Só que é uma questão também para eles meio que de defesa, né? Tipo, temos dois inimigos grandes aqui do nosso lado. Se aparece coisa no céu em cima da gente, como é que a gente sabe? Se aparece uma coisa, como é que a gente faz para saber se isso aqui é uma ameaça ou não? Então os caras têm que criar uma coisa dessa para investigar mesmo. Além dessas notícias, tiveram outras notícias que abalaram o mundo da ufologia nos últimos dias. Algumas só para trazer para vocês. Uma delas, o Vaticano fez uma coletiva de imprensa para trazer informações, novas diretrizes referente à questão da análise sobrenatural, de como tratar o sobrenatural de uma forma diferente. Virou um burburinho na hora que eles trouxeram à tona a possibilidade dessa coletiva. Muita gente especulou sobre possibilidade de uma nova revelação de Fátima ou qualquer coisa do tipo. Mas no fim não se passou de só um novo protocolo que o Vaticano está trazendo para os diáconos, para os padres e tudo mais, referente a fenômenos que podem caracterizar ali um milagre e tudo mais, para que eles não comecem a canonizar qualquer coisa, aceitar qualquer tipo de coisa referente a milagre, referente a um fenômeno mais...
um fenômeno não natural, né? Uma coisa mais paranormal, só que não tinha nada a ver com aparição, não tinha nada a ver com análise de objetos ou análise de coisas no céu, enfim, né? Mas chamou a atenção do porquê que o Vaticano do nada veio com uma informação, veio com uma coletiva de imprensa para falar sobre coisa paranormal, né? Foi... Quando você vê na mesma frase, uma frase oficial de um evento, você vê as palavras Vaticano e paranormal, sobrenatural, você já fica, eita, né? Mas no fim das contas, aquilo ali, o que os caras fizeram foi criar uma padronização burocrática, né? Porque, pelo que eu entendi, o que acontecia, né? Digamos que alguém tinha um milagre para contar, ou uma aparição. Eu vi Nossa Senhora no céu. Essa pessoa ia procurar um padre, e esse padre ia relatar aquilo no máximo pro bispo, e a coisa ia ficar meio que ali. O que o Vaticano fez foi criar uma linha de comando, né? Tipo, essas informações devem vir de todo lugar para cá. E quem vai gerir essas questões não vai ser a paróquia ou no máximo a diocese, como era antigamente. Porque eles repararam, eu estava vendo que, por exemplo, tinha alguns casos em alguns lugares onde pessoas que já faleceram e que milagres são atribuídos a ela, que não foram beatificadas ou canonizadas, mas que tinham fiéis, né? Aqui em Jaboticabal, aqui na região de Jaboticabal, tem em Monte Alto, tem a menina Isildinha, que é um caso de uma menina do começo do século passado, que ela faleceu muito nova e que depois muitos milagres foram atribuídos a ela, e ela tem devotos aqui. As pessoas têm uma igreja que é um santuário da menina Isildinha, da igreja católica, aqui, sabe? Só que ela não é beatificada, não é oficial. Então, assim, como é que organiza isso, né? E outra questão também que, assim, então isso ficava muito na mão de cada lugar, sabe? As pessoas, os padres ou os bispos que geriam cada lugar, que definiam, e o Vaticano resolveu botar ordem na casa. Não, agora vai ser assim, você tem que mandar pra cá. E a gente vai organizar a questão. Foi uma coisa que chamou bastante atenção, mas no fim, não... Só deixou a gente esperançoso. A gente tava esperando que eles iam falar lá que Jesus era um ET, né? E no fim foi só uma questão burocrática. E uma outra notícia também que abalou aí as estruturas aconteceu no meio de maio, no dia 12/5. O senador do Chile, o senador Karim Bianchi, que ele é da região antártica do Chile, contou que em 2012 ele foi abduzido. Só isso. Um senador veio a público contar uma história de que ele foi abduzido. Só rapidamente para vocês entenderem, abre aspas. Eu estava vindo de Natales para Punta Arenas. Uma grande luz giratória, um disco se aproximou de mim, meu veículo desligou. Eu estava conversando ao telefone com alguém. Tudo disparou e então eu apareci cerca de, pasmem, 200 quilômetros à frente. E então comecei a ver corujas por toda a parte. Uma pessoa veio e me deu uma coruja. Fecha aspas. Ele conta mais coisa e tal, mas olha que interessante, né? A gente, voltando ao que a gente citou várias vezes, tá, parece que começando a virar uma disseminação de pessoas de alto escalão vindo a público falar sobre o fenômeno, falar sobre algo que aconteceu, né? E desse senador do Chile foi algo que foi meio que do nada. Ele tava num programa de entrevista, assim, que não era só com ele, né? Tinha mais convidados, assim. Era tipo uma mesa redonda, sei lá, sobre política, alguma coisa assim lá no Chile. E do nada ele soltou essa, cara. Agora, acho além da história, né? Tipo, fui abduzido e apareci a 200 quilômetros de distância. Essa questão das corujas eu acho sempre muito interessante, cara. Porque parece muito essa história de coruja, né? Envolvendo a abdução. Até pra complementar aqui, Guto, na coletiva ainda do Vaticano, teve a pergunta pro cardeal Vitor Fernandes. Teve uma pergunta pra ele sobre os OVNIs, né? Então... Sim, verdade. E aí ele deu uma declaração interessante aqui, abre aspas. Sobre OVNIs, realmente não somos especialistas. Não podemos intervir.
pode acontecer que um certo fenômeno desse tipo esteja ligado a um fenômeno religioso cristão, católico, caso em que vamos olhar. Mas, caso contrário, não. Isso também poderia acontecer em outras religiões. Não é nossa tarefa. E fora da fé, certamente, ainda menos. Fecha aspas. Essa foi a resposta. Então, o próprio Vaticano, ele não descartou, né? Não negou, mas só falou, ó, isso não é a nossa prioridade. E aí, essa fala dele vem de encontro com a fala do Munhoz, do Projeto 93, um abraço pra ele. A gente fez uma live no canal do Rony, um dia antes, no canal do Jackson, no Portal Fenômeno, né? A gente fez uma live no Portal Fenômeno pra falar sobre os milagres de Fátima e tal, e aí veio à tona o assunto do que a gente esperaria vir, né, nessa coletiva e tal. Mas enfim, durante o assunto, a gente estava debatendo se esses fenômenos, o fenômeno ufológico como um todo, ele se misturaria ao fenômeno religioso. Então essas aparições de Fátima, aquela aparição que aconteceu no início do século passado lá em Portugal, onde um monte de gente viu, né, que eles falam, que viu o sol dançar. Eu não tô me recordando agora o nome do caso. Eu não tô me recordando agora o nome do caso. É um caso muito famoso. Que eles viram o sol dançar e aí as pessoas depois falaram que tava todo mundo com a roupa molhada porque choveu e aí acabou secando. E essas pessoas, elas estavam lá porque elas foram avisadas de que isso ia acontecer por uma outra aparição, né? E aí o Munhoz, ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu não acredito que o fenômeno se mistura nesse ponto de religioso e ufológico. Aí todo mundo falou, mas como assim não? A maioria das pessoas entra nessa teoria de que tudo é uma coisa só. Ele falou, não, porque eu vou falar o seguinte, é uma coisa bem simples. O fenômeno ufológico se comporta totalmente diferente do fenômeno religioso, pelo seguinte fato. O fenômeno ufológico, quando ele se comunica com as pessoas, ele se comunica, mas deixa tudo muito vago, e ele nunca cumpre com as promessas dele. Ele nunca vem e fala assim, a gente vai aparecer em tal lugar, e vai lá e aparece, né? O fenômeno espiritual não, o fenômeno religioso ele cumpre, ele fala e acontece. As aparições de Fátima, quando elas foram anunciadas, elas aconteceram depois. Esse fenômeno do sol, né, que as pessoas viram o sol se manifestando, se mexendo e tal, foi anunciado por uma aparição de Fátima. Nós tivemos tem um caso de Nossa Senhora de Guadalupe, que também a aparição ela vem e fala para a pessoa para fazer algumas coisas, e aí alguns frades ali acabam duvidando. Essa pessoa volta a falar com essa Nossa Senhora e ela fala, não, então se eles estão duvidando, fala para fazerem isso, isso e isso. Se eu não me engano é um quadro que é para eles olharem, colocar num certo lugar lá. E aí todo mundo olhando para aquilo, o milagre aconteceu. Então o fenômeno espiritual, o fenômeno religioso, ele acaba se comportando de uma forma diferente. Isso explodiu minha cabeça na hora que o Munhoz falou isso, porque eu nunca tinha parado pra prestar atenção nesse detalhe. Eu falei, rapaz, e não é, cara? Ele falou, então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nesse ponto de que talvez os fenômenos são diferentes, sim. E talvez o Vaticano já tenha essa ciência. E até por isso que eles tratam dessa maneira. Fenômeno ufológico a gente não vai nem se meter. O que for espiritual, religioso, aí a gente fala. Então, eu acho que essa fala do cardeal Vitor Fernandes vem muito de encontro com essa ideia. Tem uma questão de terminologia, assim, né? Porque acho que pro Vaticano, né? O negócio do Vaticano é a religião. Então, assim, se não tem um aspecto religioso, eles não vão se envolver. Agora, eu acho que pra gente que estuda e especula, ufologia vem de UFO, que vem de objeto voador não identificado. Mas se a gente tratar isso tudo como fenômeno, né? A ufologia, ela está muito interligada à ideia de extraterrestre, né? Ou seja, um ser que é de fora da Terra. Só que agora a gente vem falando de inteligência não humana, sabe? Então eu me pergunto assim, sabe? Um anjo é um fenômeno religioso. Um anjo é humano? Não é. Então, o quanto de ufologia... Assim, eu não posso considerar um anjo como um fenômeno ufológico se a ufologia
trata de inteligência não humana e um anjo não é um ser humano, entende? Não, onde eu acho que as coisas se misturam. Não, entendo. Só que o ponto que o Munhoz quis tocar não foi isso. O ponto que ele quis tocar é que, assim, beleza, a ufologia pode convergir em tudo, mas a explicação, a possível explicação do fenômeno entre um fenômeno que nós tratamos como fenômeno UFO, extraterrestre, interdimensional, intraterreno ou qualquer coisa do tipo, ele não se mistura com o fenômeno religioso. Foi isso que ele quis dizer. Que... Sim. Assim, é tipo, anjo é anjo, ET é ET. Isso. É isso. Entendo, concordo, sabe? Concordo. Porque a gente acaba, às vezes, tratando, por exemplo, tem muita gente que fala que o anjo que apareceu pra Maria não era um anjo, era um alienígena. Uhum. Ok, beleza. Tem gente que fala isso e tal. É uma hipótese. Agora, é uma hipótese, vai lá, beleza. Agora, assim, se era um anjo não é uma coisa daqui, não é humano, não é um negócio, é de fora. Então, assim, na acepção da palavra, é um alienígena também. Só que, assim, uma coisa é o anjo, a gente não pode achar que o anjo era um Grey. Ou pode também, sei lá, quem sou eu pra falar. Mas, assim, eu entendo que ele quis dizer que o comportamento, por ser diferente, sinaliza que podem ser coisas diferentes. Uhum. Sim, concordo. Mas, como eu coloco assim, né? Tipo, qualquer coisa que não seja humana é não humana. Posso chamar de alienígena. É que quando você fala alienígena, você já tá nossa cabeça já pensa em ET, já pensa em Grey e tal. Não, alienígena é estranho, né? Então, por isso que eu acho que, assim, mesmo essas questões, apesar do Vaticano não querer misturar a ufologia com a religião, eles só vão estudar coisas que tenham aspectos religiosos nele. Eu acho que a ufologia pode estudar as duas coisas. Ah, sim, com certeza. Aí com certeza. Isso aí, até porque tem muita gente que vai em cima disso, né? Que gosta de pegar a parte da ufologia onde é mais voltada a esses fenômenos religiosos, fenômeno espiritual, do que a fenômeno ufológico em si, né? De nave ou coisa do tipo. Se você pegar nas mitologias, na tradição, mesmo na tradição cristã e tal, a história dos anjos e tal, eles foram criados muito antes da própria Terra, então não tem como eles serem daqui, então são de fora. Até tem uma outra notícia aqui, Guto, que eu acho que pra gente finalizar, é legal a gente trazer, que foi uma sabatinada da Ana Luna. Ah, é verdade. Na secretária de Energia, a Jennifer Greyholm. Foi quase que uma conferência. Foi quase que virou quase uma audiência. Quase virou uma audiência sobre ufologia, sobre OVNIs no Congresso. É porque tem um vídeo disso, né? A deputada Ana Luna, ela sabatinou a secretária de Energia lá dos Estados Unidos sobre engenharia reversa. Mas sabatinou bonito, assim. Bonito mesmo. E isso... É legal que ela perguntava se a mulher sabia, a mulher falava que não, ela falava, eu vou mandar pro seu escritório as informações que a gente tem. Eu acho importante você prestar atenção nesses documentos, porque tem coisa estranha e tal. Cara, eu achei fantástico. Cara, do nada na Luna jogou isso no meio da mesa ali e criou aquele... Todo mundo, meu Deus, o que tá acontecendo? E virou uma audiência sobre o APs ali no meio do... E a secretária é mais lisa que sabão. Mais lisa que sabão. O que, né, se a gente for querer conspirar, quando a pessoa é muito lisa assim, quer dizer que ela tem preparo pra responder, né? Então, alguma coisa ela pode ter informação ou não, né? Ela é só a secretária. Ela é a responsável do departamento. Aí a gente entra naquele ponto que a gente sempre fala. Os departamentos dos Estados Unidos sempre tem departamento dentro do departamento. E nem sempre um sabe o que o outro faz. Então, às vezes realmente ela não sabe, ela não tem conhecimento mesmo. Mas a Ana Luna incentivou ela, falou, viu, mas dá uma pesquisada ali, tem uns material assim e tal. Acho que é interessante você dar uma olhada, porque você pode acabar encontrando alguma coisa. Tem isso na internet, procurem, né? Eu acho que a gente chegou a postar, Guto, essa sabatinada aí. Então dá uma olhada lá no nosso Instagram que vocês vão encontrar essa sabatinada da Ana Luna aí. Da mesma forma que o presidente vai mudar de 4 em 4 anos, então por isso que eles não vão contar todas as verdades pro cara, o secretário também, né? Exato. Então, assim, é muito mais provável que um funcionário de carreira da Secretaria de Energia saiba muito mais do que essa mulher. Agora, brifada de alguma coisa ela foi. Uhum. Né?
muito bem, meus caros amigos. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá em Jabuti Notícias. Como a gente tá chegando no fim, podia ser lá de Jabuticabou. Jabuticabou, ficaria legal, cara. Aí, ó, tá vendo? Não tinha pensado nisso. É isso aí, meus amigos. Esperamos que vocês tenham gostado desse formato do Jornal Fofocas, porque Jornal Fofocas é uma brincadeirinha nossa que a gente gosta de fazer. De vez em quando salva a gente nas pautas, né, Gu? Num momento ali que as pautas estão um pouco mais complexas. Ele salva a gente pra dar uma aliviada, pra gente poder bater um papo, porque a gente gosta das notícias. E traz, né, um programinha que a gente gosta de trazer de vez em quando aí. Esperamos que vocês tenham gostado. Dessa brincadeirinha que a gente fez aqui. Mais um episódio só de notícias e tal, mas debatendo também alguns pontos que aconteceram nesses últimos meses, até porque eu e o Guto tivemos 2 últimos meses aí bem corridos e a gente acabou nem olhando muito as notícias de forma legal e debatendo sobre elas. Então a gente escolheu trazer isso pra vocês aqui. Depois também, né, Guto, de episódios muito fortes que a gente teve aqui no podcast, Daniel Rebisso, o próprio Eduardo Oliveira, Carlos Alberto Machado, muita gente com papo forte aí, assuntos mais complexos, né? Felipe Corso e tudo mais. A gente quis vir hoje num papo mais leve, só trazendo notícias e debatendo um pouquinho. Na forma como a gente começou o projeto, a gente colocava as notícias. Todo episódio tinha um trecho de notícia. Só que você imagina, né, cara? As conversas que a gente tem gravado tem dado aí 1h30, 1h40. A gente dá dó de perder tempo, de encurtar as conversas, de tentar apressar um pouco mais pela questão do jornal. Então, acho que acaba ficando bom, assim. A gente pode fazer as conversas com a extensão que elas precisam, né? As entrevistas ou mesmo entre nós mesmos e vamos juntando as notícias e depois a gente faz um apanhadão, comentando, porque na forma anterior também a gente tinha tempo de dar a notícia e nem de comentar muito, porque tinha um episódio pra vir ainda. Agora, todas essas notícias que a gente comentou aqui, tudo isso a gente foi soltando no Instagram, né? Quase tudo isso aqui saiu no Instagram, a gente postou. A diferença é que aqui agora a gente vem, traz e comenta em cima do assunto, né? Lá no Instagram fica a notícia e é isso. Não tem muito nosso comentário. Aqui a gente pôde resgatar, fazer meio que uma retrospectiva aí dos últimos 3 meses de notícias e deixar um comentário em cima. Até pra gente também trazer aqui a lembrança, muitas dessas notícias a gente acaba conseguindo junto do Rony. O Rony é um cara que o Rony faz um trabalho fantástico em cima da questão das notícias também. Então, o Flávio Fernandes. O Flávio, a galera que vai mandando, o Flávio que tem o podcast dele só de notícias, né? Até Desperta News. O Desperta News. Então, pra vocês que sentem falta, né? A gente já falou dele aqui, mas vocês que sentem falta de notícias diárias, tem o Desperta News do Flávio. Ele é com inteligência artificial e ele sempre traz ali alguma notícia. E é todo dia. Então é muito rapidinho a notícia e tal. E não tem o debate sobre aquilo e tal, mas ele traz a notícia, né? E se for uma notícia muito maior, obviamente vocês vão ver a gente falando sobre ela em algum momento e postando sobre ela no Instagram. Mas às vezes o Flávio traz até coisa que a gente não posta, porque ele traz notícias de vários lugares e tal. Então a gente recomenda vocês seguirem o Flávio do Desperta News, Ufologia. E o Rony, né? O Rony a gente tem que... É um cara que a gente acompanha ele sempre e o trabalho dele é fantástico, né? É um dos ufólogos hoje de maior visibilidade hoje no nosso país, porque ele tá dando a cara a tapa mesmo aí em documentação, indo em cima de documentação não só brasileira, mas documentação gringa também. O pessoal lá de fora já admira muito o Rony. E a gente, como apoiador, a gente tá de olho nas notícias dele, né? O Rony até tentou começar a fazer o jornal dele também, mas ele tá fazendo post, tá fazendo um monte de coisa. E aí, como a gente já tinha começado, já teve o jornal Fofocas, que era de episódio em episódio, a gente mantém essa ideia, né? De sempre estar trazendo as notícias, porque é o que a gente gosta, como a gente disse durante o episódio. Tem os casos brasileiros,
não diminuindo a importância de cada um deles, mas a gente precisa começar a olhar um pouco mais pro que tá acontecendo. Olha o tanto de notícia que a gente trouxe, que aconteceu tudo esses últimos meses aí, e eu acredito que muitos ouvintes não vão estar sabendo de muito do que a gente trouxe aqui. Então, o nosso agradecimento aí ao Rony pelo trabalho que ele faz e por proporcionar pra gente também essas informações para engrandecer o nosso episódio. Aproveitar também para agradecer a todo mundo que tá acompanhando o podcast. A galera tá chegando junto nos comentários no nosso Spotify. Tem uma galera que, assim, comenta sempre, todo episódio tá deixando seu alô, seu comentário no Spotify, no YouTube. A Raíza Galdino, o Adriano, a Andréa Paula, a Ana, o Ulisses. Vamos deixar muita gente de fora, assim, porque é muita gente. Mais alguém, Vini? Cara, que eu me lembro, assim, agora, de imediato não, e até com medo de cometer a gafe de deixar muita gente de fora, né? A gente acabar começando a falar no meio. Sim. A galera eu não lembro qual episódio, foi o episódio da Operação Prato com o Daniel Rebisso. A gente deu um toque pro pessoal ir lá no YouTube. Nossa, a galera foi... O Tauan que falou com a gente no Instagram. Isso, até a galera que vem, né, participando com a gente nas redes sociais, e até falei pro Guto, falei, qual episódio, o que a gente vai soltar essa semana? Falei, vamos fazer um Fofocas, trazer as notícias e vamos tirar um tempinho pra gente falar com o pessoal, porque faz tempo que a gente não faz isso, né? Então tirar esse finalzinho aqui pra agradecer todo mundo, né, que tá chegando. A Kátia. O Adriano falou outro dia lá assim, vocês substituíram o podcast H18, começaram devagar e hoje estão bombando, parabéns. Cara, a gente fica emocionado. É aquele negócio assim, a gente fica muito feliz de ouvir isso, né? Hangar 18 é a nossa referência, é o patamar a ser atingido, né? E ouvir pessoas falando, né, ler pessoas falando justamente essa questão de que, vocês conseguiram suprir esse lugar, né, pra gente e tal, longe da gente ter essa pretensão, e eu particularmente acho que a gente ainda não chegou nesse nível, acho que a gente falta muito ainda pra conseguir chegar nesse nível do Hangar 18, mas, claro. A gente fica muito feliz, de verdade de ver a galera curtindo, chegando, então a gente dá as nossas caneladas aqui e tal, mas não é competição, isso, né, cara? Não é competição. Tanto que uma coisa que tá acontecendo muito legal, e a gente tem falado disso bastante, é a quantidade de podcast que tem surgido, e cada um com um jeitinho diferente, trazendo mais pessoas pro assunto. Isso é importante. Então, um abraço, mandar um abraço pra todo mundo, né, cara? Pro Morgan, Projeto Contato, PH e Jackson do Acredite Se Quiser, o Ribas e o Léo do Paranormal FM, óbvio. Lucas do Relatos da Além. O Relatos do Além, né? Né, os outros do Relatos do Além. Eduardo Oliveira. E esse, né, especialmente Eduardo Oliveira, que é mais do que parceiro nosso aqui do Podcast X, né? Felipe do No Limiar. Felipe do No Limiar, que também tá fazendo um trabalho legal no YouTube, né? Alexandre Everton, que está sumido do Além da Imaginação, precisa voltar para trabalhar junto com a gente aqui também, né? O Flávio do Desperta News. O Flávio do Desperta News. Então olha o tanto de podcast que a gente tem, né? O Zero do Relatos Flutuantes. Zero, a gente precisa trocar uma ideia, né? E os canais do YouTube, né? Então o Munhoz do Projeto 93. Obviamente, esse abraço aqui, vão ouvir a gente? Não sei, esses estão um pouco mais além, né? Bunker X, né? O Afonso Solano e 3D do Bunker X. Então, olha o tanto de podcast de ufologia e mistério, e, né, falar de fantasma, falar de depoimento, falar de relato, que tem, né? É muita coisa que a gente acaba tendo e vale a nossa atenção. Deixa eu mandar um outro abraço aqui também, o Guto, que vem conversando bastante. O Adilai, cara. O Adilai mandou um monte de mensagem pra gente esses dias, trocou uma ideia legal com a gente. E pra finalizar o tanto de abraço, né? Porque muita gente conversou, né, com a gente esses últimos dias. O Tauan mandou mensagem pra gente no Instagram. A Cássia, né? A Cássia Sanabel mandou mensagem pra gente. A Cássia foi legal que você postou o episódio do Carlos. Ela já, nossa, vou ouvir já. Postou o trailer, vou ouvir já. Não, calma, vai sair amanhã ainda.
Então, Walter Bara. Agora, um especial pro nosso novo apoiador e contatados dos contatados, né? Esse é contatado mesmo. O Wendel Campos tá junto com a gente agora. Nosso apoiador, o Wendel, que é dono de um dos vídeos que a gente já postou até no Instagram, né? Talvez um dos melhores vídeos que a gente postou de avistamento no Instagram, que até agora a gente não chegou em conclusão nenhuma, né? Que é o caso de Porto Feliz, né? O vídeo do OVNI de Porto Feliz. Então o Wendel chegou com a gente aí. Muito obrigado, Wendel, pelo apoio. E, cara, você sabe que e o Wendel tá com a gente, cara, desde o começo. Desde o começo ele conversa com a gente, já manda mensagem. Então ele já é um apoiador ali que apoia mesmo o projeto há muito tempo. Então, Wendel, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu apoio e seja bem-vindo ao nosso grupo aí. Quem mais, Guto? Agradecer também ao Luiz Rodrigues, ao Guilherme Brum, Edmilson Saraiva. É muita gente, né, cara? O Rodrigo, a Rogéria, Rodrigo Raposo, Fabiola Martins. Rodrigo Raposo é um cara que sempre tá com a gente também, sempre mandando mensagem. O Valsti Santos, Cristiano, César, Luiz Correia. Pô, é muita gente. É muita gente. Terêncio. É muita gente. A galera do YouTube, que são nomes que às vezes a gente não consegue pronunciar. No YouTube tá acontecendo um negócio legal. Tem um pessoal comentando, dando feedback, acrescentando informações no episódio. Isso é muito legal. Então, olhem os comentários, porque tem informação a mais ali. Tem gente que tá, da hora, tal, mas só pra acrescentar uma coisinha aqui, porque a gente que é mais especialista no assunto, né, Guto? Às vezes a pessoa manja mais daquilo ali que a gente tá falando e tem mais informação, porque obviamente a gente não consegue ter todas as informações, e a pessoa vai lá e complementa. Então, pô, agrega muito pra gente. Agrega de verdade. O Adlai que você comentou, ele é sensei de arte marcial, não sei qual. Mas olha só, tem um sensei aí. Então, ó, se você quiser mexer com a gente, ó, agora tem um sensei do nosso lado. Agora o negócio começa a ficar louco aí, cara. O negócio começa a ficar louco. Um abraço para Adlai. Um abraço para Adlai. Então, gente, a gente só tem a agradecer e provavelmente no lançamento desse episódio, pelo andar da carruagem, nós já teremos atingido os 100 mil plays. E acho que 8 meses de podcast, Guto. A gente tá chegando. Aí, né? 8 meses de podcast. 100 mil plays. 7 meses. 7 meses. 100... Não, ó, já chegou. 100 mil plays. Já chegou, né? Então. É oficial. É oficial. Então, gente, só temos a agradecer, né? Só temos a agradecer. E a gente falou que a gente ia parar um pouco de contar. A gente não conseguiu muito. A gente não conseguiu. A gente ficou contando ainda um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E a gente falou que a gente só ia contar de novo quando chegasse nos 100 mil plays. E chegou, gente. Olha, 32 episódios contados, né? Acho que lançados aí, coisa de 30... Mais uns 4 extras. 35 talvez lançados. 100 mil plays, cara. Mais de 2.000 seguidores, mais de 2.200 seguidores no Spotify. O YouTube tá crescendo ali devagarinho e tal. No Instagram a gente tá muito próximo de chegar nos 5 mil. Então, só agradecer, gente. Só agradecer. A gente pensou nesse episódio hoje pra tirar esse tempinho aqui pra agradecer vocês com um pouco mais de atenção, né? E já tendo trazido conteúdo. No final, essa é a grande notícia do Jornal Fofoca. Exato. 100 mil plays. Essa é a grande fofoca da vez. Os agradecimentos e os nossos 100 mil plays no Spotify, que é o que impulsiona a gente a continuar avançando, gravando, mesmo com dificuldade, mesmo com as limitações, mesmo às vezes com os feedback negativo, mesmo às vezes com uns caras sem graça que aparecem no Instagram pra encher o nosso saco. Aí no final, essa é a grande notícia do Jornal Fofoca. Exato. 100 mil plays. Essa é a grande fofoca da vez. Os agradecimentos e os nossos 100 mil plays no Spotify, que é o que impulsiona a gente a continuar avançando, gravando, mesmo com dificuldade, mesmo com as limitações, mesmo às vezes com os feedback negativo, mesmo às vezes com uns caras sem graça que aparecem no Instagram para encher o nosso saco, mas a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para continuar debatendo o assunto, falando do fenômeno, ouvindo vocês, que é o que talvez a parte mais gostosa, que é alguém vir contar uma história, falar que viu, falar que gravou, mandar um vídeo pra gente, é a parte mais gostosa, né? Então, muito obrigado mesmo. Chega da minha parte, já agradeci pra caramba, Guto. Agradece um pouco aí você também.
Valeu, obrigado. É sempre assim. É isso, meus caros contatados e contatadas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua parceria. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na terça-feira que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Três das 17 aldeias da tribo Yamanawá. Nossa, como é que é esse nome? Yawanawá. 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 3 das 10. Yawanawá. Que cacete.